Durante a pandemia, o uso de máscara foi um grande aliado, mas 2 anos depois começam a surgir os primeiros sinais de consequências da utilização. Apesar de ainda não existirem evidências científicas suficientes, educadores, terapeutas da fala e psicólogos acreditam que o uso deste equipamento provocou um atraso na aprendizagem das crianças. Na reportagem especial desta semana, falamos por isso sobre o outro lado da máscara. A pandemia tinha chegado há pouco mais de 2 meses a Portugal e o governo decretava o uso obrigatório de máscara em espaços fechados. Uma medida que, passados 2 anos, ainda continua a fazer parte das nossas vidas. Passou a ser um objeto que faz parte do dia-a-dia e que, além das chaves, do telemóvel e da carteira, nos acompanha para todo o lado. A máscara foi uma aliada na proteção individual da Covid-19 e permitiu que a vida fosse voltando ao normal desde que se utilizasse esta proteção. Mas, após 2 anos, será que o uso da máscara só trouxe benefícios? A verdade é que ainda não existem estudos científicos suficientes sobre o real impacto das máscaras nas crianças, mas já surgiram os primeiros sinais de alerta. Sentimos no final do ano letivo passado, 2021, por norma, ali a faixa etária dos 12 meses aos 24 dá-se um boom ao nível da linguagem e não se estava a verificar nesses grupos esse boom, por assim dizer. Foi conversado em equipa e realmente notamos essa diferença e resolvemos tentar estratégias para que isso não acontecesse este ano que estamos agora a viver. Primeiro são umas esponjinhas, ouvem e guardam e de repente começam a verbalizar tudo o que foram adquirindo ao longo de algum tempo e isso não se verificou o ano passado. Nas crianças pequeninas, de 1 aos 3 anos, a máscara ela já tem uma influência muito negativa. Porquê? Porque as crianças estão mesmo a aprender a falar, elas ainda não conhecem a palavra também. E esta parte do rosto, não é? É muito importante. Porquê? Porque nós, as crianças aprendem a ligar o movimento da boca ao som. Não é? Quando estão naquela fase, por exemplo, de reduplicação silábica, o papá, a mamã. Portanto, este input visual para as crianças de 1 aos 3 anos é extremamente importante. Depois de verificada esta problemática nesta creche em Oeiras, direção e educadores tentaram perceber o porquê de as crianças estarem com um atraso na linguagem. Chegaram à conclusão que os consecutivos confinamentos e, por consequência, menos socialização, o facto de os pais estarem em teletrabalho e o uso da máscara estava a afetar o desenvolvimento das crianças. Tentaram arranjar soluções e decidiram alterar o tipo de máscara que usavam. E mesmo nós, entre adultos, muitas vezes parece que não ouvimos o que é que o outro está a dizer. E então as crianças também não nos veem articular e nota-se essa grande desvantagem. Isto tudo junto prejudicou as crianças, o que nos levou então a adquirir esta máscara para que eles pudessem visualizar a nossa articulação e então não fossem prejudicados. O que é que nós sentimos assim que começamos a usar estas máscaras? Que ao longo do dia sentíamos uma grande dificuldade, porque as máscaras ficavam todas embaciadas, a nível da transpiração nós sentíamos grande dificuldade, passávamos a vida a tirar e a limpar, então optamos por, sempre que estamos em trabalho direto com as crianças, a propor as atividades, o trabalho mais direto, usamos estas máscaras. No trabalho diário, depois de rotinas, nos recreios, nas rotinas diárias da alimentação, da cesta, já colocamos a máscara normal, porque de facto são um bocadinho incomodativas. Mas em trabalho direto usamos estas e realmente a diferença de um grupo dos 12 aos 24 nesta altura do ano para o ano anterior, nota-se uma grande diferença. Nesta creche são realizados todos os anos rastreios com a terapeuta da fala Mónica às crianças dos 0 aos 5 anos. Este ano letivo houve uma maior preocupação dos pais de quando é que as crianças seriam avaliadas. Uma atenção necessária quando os progenitores fazem parte do trabalho de desenvolvimento. A estimulação dos pais em casa, e os pais agora tiveram muita oportunidade
conhecerem verdadeiramente os filhos, não é? É extremamente importante. E eu acho que essa falta desse input visual que a máscara nos tira pode ser colmatado pela estimulação feita em casa. Como, por exemplo, olha, as crianças vão no carro com os pais, perguntar a cor dos carros, perguntar os números, olha, diz-me que números é que estão ali, tanta coisa que se pode fazer. Quando a mãe está a cozinhar, olha, vem ver o que é que a mãe está a fazer, a mostrar os alimentos, as cores, pronto, e as crianças gostam dessa atenção. É de extrema importância esta estimulação dos pais em casa, estar a olhar para o rosto da criança, estar ao nível da criança, também falar, pedir para repetir, contar histórias. E nós vemos a diferença de uns pais que estimulam uma criança, e eu estou-me a lembrar de crianças aqui da escola também, pais que estimulam as crianças e crianças que não são estimuladas. Não existe pirulito em português. No geral, e depois dos sucessivos confinamentos, houve uma maior procura por terapeutas da fala. Além das dificuldades que as crianças apresentam, pode existir outra razão. Talvez por terem estado em casa, por terem tomado consciência ou das dificuldades dos filhos, e também porque passaram um pouco pelo processo de aprendizagem e o processo de ensino, e talvez tenham notado mais as dificuldades que as crianças tenham. Outra das razões que também pode ter sido foi porque as crianças, ao estarem os pais em teletrabalho e as crianças em casa, tiveram muito mais tempo ligadas à televisão. O abuso acaba por tornar também as crianças em estarem muito mais a ver e a ouvir e não tanto a comunicar, e isso pode também atrapalhar a parte da expressão. Os pais e quem fala diretamente com crianças e bebés devem ser mais expressivos, mais eloquentes e ter uma maior tonalidade para aumentar a capacidade comunicativa. Introduzir outras línguas pode ajudar no desenvolvimento, mas há riscos. Então só falta... Faltam-nos duas. Então só falta essa. Hoje em dia chegamos muitas crianças que são portuguesas a falar, por exemplo, o português do Brasil. No entanto, não existe nada de errado com as crianças verem vídeos em brasileiro. Nós devemos explicar às crianças que as palavras em brasileiro, quando mudam para o português, e a forma de falar, devemos corrigir, explicar que aquilo é português do Brasil, nós falamos de outra forma, porque se as crianças souberem as duas línguas, está tudo bem, é mais uma língua que aprendem. Em crianças com algumas perturbações, como por exemplo trissomia 21 ou autismo, a pandemia impediu ainda mais o progresso no desenvolvimento. As várias terapias foram interrompidas durante os confinamentos e quando voltaram às sessões, alguns dos mais novos não souberam lidar com as mudanças. Eu tinha muitos meninos que nas primeiras sessões agarravam-me na máscara e arrancavam mesmo, os elásticos saíam, porque do género, não estou habituada a ver-te com isto, tira isto. Tínhamos meninos que se eu tentasse com a viseira para ver se, como viam a cara, se dava, choravam porque a percepção devia ser, então, mas agora temos um plástico à frente da boca, aí qualquer coisa, e então... Entretanto, foram-se habituando, porque lá está, isto começou a ser um hábito para toda a gente e agora já é uma coisa normal. Agora, se às vezes me virem sem máscara, alguns vêm e vão pôr a máscara, porque agora já é um hábito. É uma rotina, por isso foram criando. Mas inicialmente havia aqui alguma reticência em compreender também que realidade era esta que estava aqui a acontecer. Aos psicólogos também têm chegado casos de pais preocupados com alguns atrasos no desenvolvimento da fala das crianças, o que muitas vezes pode estar relacionado com o medo. Mais relacionado com os casos que eu própria tenho tido em mãos, tem sido a inibição, sobretudo. Inibirem-se, o isolamento social em mais crescidos, mas a inibição, sim. Muita timidez, muito receio de quem está do outro lado. Muitas vezes crianças pequenas com medo de estranhos porque estão de máscara e isso para eles pode-lhes transmitir alguma aversão, medo, ansiedade, diria até. Depois de longos meses em casa só com a família, os mais novos podem ter receios de estar com outras pessoas e há sinais a que os pais devem estar atentos. Mas há uma coisa que é fundamental, que é tudo o que foge do padrão daquela criança, tudo o que foge do comportamento
que era habitual, é um sinal de alerta. É pelo menos sinal para ficarmos atentos ao que é que se vai passar, porquê que isto mudou de um dia para o outro. Seja em termos de alimentação, padrão de sono, a maneira como se relaciona com outros colegas. Há aqui uma série de coisas que nos podem despertar a atenção. Com crianças muito pequeninas, pode haver enurese em coprese, que tem a ver com fazer o xixi à noite, em coprese, o inverso, mas estarmos atentos a estes pequenos sinais, porque são sinais que é a maneira deles se manifestarem, porque não se manifestam verbalmente, acaba por ser o próprio corpito deles a manifestar-se de outra forma que não está bem. E muitas vezes eles expressam as suas emoções de uma forma mais impactante, que nem sempre é relacionada com a parte emocional. Isto é sempre variável e não é balizável assim tão... Mas aos 2 anos, se não diz nenhuma palavra, devem procurar um terapeuta ou falar com o pediatra. Os pediatras também são muito... quem nos pode encaminhar, e eles têm um grande papel de nos encaminharem crianças que achem que têm alguma dificuldade. Não deve haver aquele estigma de mas a criança ainda é tão pequena, não vai dar para trabalhar. Mas ainda existe esse estigma? Existe sempre. Há muitas crianças que nos chegam, por exemplo, com 3 anos e que nos dizem aos 2 anos ela não falava nada, aos 2 anos e meio, mas dizem ainda é muito pequenina, vai começar a falar. Claro que nunca é tarde, as decisões dos pais são sempre as mais acertadas, é sempre quando o que se chega é que se começa a trabalhar com o que se tem. No entanto, quanto mais cedo a intervenção, quanto mais precoce for, mais sucesso tem, por isso mais facilmente é trabalhável. E após mais de 2 anos de máscaras nas escolas, finalmente foi hoje dada luz verde para que a obrigatoriedade do uso caia. Uma liberdade há muito esperada que vai permitir que as escolas voltem a ser um mundo de aprendizagem, sonhos e de sorrisos.